Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem deixar de estar sentados. Nós estamos a viver, a celebrar os primeiros sábados, que é uma devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria, pedida por Nossa Senhora na aparição de 13 de julho e que depois foi concretizada a aparição à Lúcia, à irmã Lúcia, em Pontevedra, em 1925. Aliás, este ano, em dezembro, celebraremos os 100 anos desta aparição, a que está ligada à devoção dos primeiros sábados. E os elementos que constituem a vivência dos primeiros sábados são a confissão com sentido reparador, que quando não é possível fazer no sábado, se pode fazer ou antes ou depois, conforme nos seja possível, a comunhão, isto é, a participação na Eucaristia com comunhão no primeiro sábado, a oração do terço, acabámos de o fazer na Capelinha das Aparições, e depois 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando os mistérios do Rosário. E aqui no Santuário de Fátima o que fazemos é unimos este quarto elemento, este quarto aspecto, a este momento que vivemos aqui, em que falamos sobre a mensagem de Fátima, em que expomos o Santíssimo e em que fazemos companhia a Jesus e a Nossa Senhora, meditando um dos mistérios do Rosário. A pergunta que faço sempre é: quem é que está aqui pela primeira vez neste programa dos primeiros sábados? Levante o braço. Muito bem, muito obrigado. E bem-vindos. Agora sim eu convido-vos a pôr-vos de pé para iniciarmos com um cântico. Santo Agostinho dizia que cantar é rezar duas vezes, portanto, começamos rezando, cantando. Todos. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra Podem sentar-se. Esta é uma das orações de Fátima. Esta oração que cantámos ao Jesus é por vosso amor. Foi uma oração ensinada por Nossa Senhora aos pastorinhos. Sabem-me dizer em que aparição? Não foi maio, não foi junho, foi julho. Na aparição de julho, na terceira aparição, Nossa Senhora ensinou esta oração aos pastorinhos, dizendo: sempre que fizerdes algum sacrifício, dizei ao Jesus, é por vosso amor. E daí por diante, como acabámos agora de cantar. Hoje eu não vos vou falar da aparição de julho, vou falar-vos da aparição de agosto. Mas já vos direi porque é que começámos com este cântico, porque é que começámos com esta oração. Antes de mais, aparição do mês de agosto. Como sabem, esta foi a única aparição de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria, aos três pastorinhos, que não aconteceu num dia 13. Embora nós celebremos sempre o dia 12 e 13 de agosto, como celebramos maio, junho, julho, setembro e outubro, a aparição não aconteceu no dia 13 de agosto. Sabem porquê? Não ouvi nada. Agora já ouvi, porque os pastorinhos de facto não estavam na Cova da Iria. Tinham sido levados pelo administrador de Vila Nova de Ourém. Ele primeiro reuniu-os em casa dos pais do Francisco e da Jacinta, aos três pastorinhos, para os interrogar. Tinha ouvido dizer que havia um segredo que Nossa Senhora lhes tinha revelado e queria
saber qual era esse segredo. Não conseguiu tirar nada deles, levou-os para a casa paroquial para continuar a interrogá-los. Não conseguindo nada da parte dos pastorinhos, convidou-os a entrar no seu carro, porque os levaria à Cova da Iria, mas em vez de vir aqui para a Cova da Iria, dirigiu-se a Vila Nova de Orém, onde esteve em sua casa, tendo também passado pela prisão. E, portanto, eles não estiveram aqui na Cova da Iria no dia 13, por isso não houve aparição do dia 13. Sabemos, pelo relato da irmã Lúcia, que foram levados no dia 13, foram libertados no dia 15 e que a aparição teve lugar no domingo seguinte, que era dia 19, dia 19 de agosto. A 19 de agosto é que se deu a aparição. Portanto, é um mês a este nível especial, em que não se cumpre, este ritmo habitual das aparições no dia 13. Nós continuamos a celebrar o 13 de agosto como grande celebração, mas não deixamos também aqui no santuário de assinalar o dia 19 por ser o dia da aparição. Outra particularidade é que a aparição não foi aqui na Cova da Iria, foi nos Valinhos. Aliás, está lá um monumento com uma imagem de Nossa Senhora a recordar-nos isso. Ora, ouçamos o que diz a irmã Lúcia sobre esta aparição de agosto. Andando com as ovelhas na companhia do Francisco e do seu irmão João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a aparecer e tendo pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedimos ao seu irmão João que a fosse chamar. Como ele não queria ir, ofereci-lhe para isso 2 vinténs e ele lá foi a correr. Portanto, precisou de subornar o João para ele chamar a Jacinta. Continua a irmã Lúcia. Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz a que chamávamos relâmpago e, chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que vosso Messê me quer? Perguntou a Lúcia. E Nossa Senhora respondeu: quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem. E a Lúcia pergunta: e que é que vosso Messê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria? Respondeu-lhe Nossa Senhora: façam 2 andores. Um, leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leva o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. A Lúcia continua: queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Nossa Senhora respondeu: sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora disse: rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Este é o relato que a Lúcia faz da aparição do mês de agosto. Ora, nesta aparição, como em todas as aparições, Nossa Senhora pede-lhes que rezem o terço todos os dias. Anuncia-lhes que em outubro fará um milagre com que todos acreditem, aquilo que veio a ser chamado depois o milagre do sol, da aparição de outubro precisamente. Dá-lhes uma indicação muito interessante sobre o que fazer ao dinheiro que as pessoas já deixavam aqui na Cova da Iria. Reparem, a primeira aparição foi em maio, em junho já havia pessoas que tinham ouvido dizer que Nossa Senhora tinha aparecido e que estavam aqui. Julho ainda mais, agosto mais ainda. Portanto, vai aumentando o número de pessoas que vêm a este lugar e algumas deixam algum dinheiro, daí a aflição da Lúcia, o que fazer com esse dinheiro, e Nossa Senhora dá-lhe as indicações do que devem fazer. E por fim, as palavras de Nossa Senhora, que são aquelas a que eu queria prestar especial atenção hoje. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. É este pedido de Nossa Senhora que eu gostaria que fosse o fio condutor da nossa reflexão neste momento. Antes de mais, Nossa Senhora pede oração,
rezai, rezai muito, e sacrifícios, fazei sacrifícios por. Já estão a compreender porque é que começámos com aquela oração, ó Jesus, é por vosso amor. É uma oração, mas uma oração para entregar a Deus os sacrifícios que fazemos. Portanto, esta dupla de orações e sacrifícios estão sempre presentes na mensagem de Fátima. E reparem, nunca é só sacrifícios, é sempre oração e sacrifícios. Porquê? Porque é a oração que dá sentido e que ilumina o sentido dos sacrifícios. Nossa Senhora não pede sacrifícios por sacrifícios, isto é, não pede sofrimento pelo sofrimento. Não pede que façamos coisas difíceis porque são difíceis. Não faria sentido. Aquilo que ela nos pede são atos concretos que manifestem o nosso amor a Deus e aos outros. E isso tantas vezes é difícil. Obriga a sacrifício nosso. É desses sacrifícios que se trata. E por isso a oração é fundamental, porque é a oração que ilumina o sentido dos nossos atos, o sentido dos nossos gestos. É por isso que é tão importante esta oração, ó Jesus, é por vosso amor. Nós não fazemos sacrifícios porque somos masoquistas, porque gostamos de sofrer. Quando temos de fazer sacrifícios, fazemos por amor. Isto é, quando amamos, nós sacrificamos por aqueles que amamos. Isto é, fazemos até aquilo que é difícil para conseguir o bem daqueles que estimamos de forma especial, que amamos. Por isso é sempre a oração que ilumina o sentido do que fazemos. É sempre a oração que diz o sentido dos nossos sacrifícios. Ora, esta realidade, na reflexão da Igreja, tem um nome muito especial. Isto é, Nossa Senhora diz, é preciso rezar por aqueles que andam longe de Deus e sacrificar-se por eles. Isto parte do princípio que o bem que faço não me ajuda apenas a mim, mas ajuda também os outros. E na reflexão da Igreja, isto tem um nome, chama-se Comunhão dos Santos. Eu sei que o nome nos pode causar alguma estranheza, Comunhão dos Santos. Quando nós rezamos o credo, a forma mais pequena do credo, chamado Credo dos Apóstolos, nós dizemos numa certa altura, creio na comunhão dos santos, é uma das coisas que afirmamos. Creio na comunhão dos santos. O que é que isto quer dizer? Acredito que o bem que eu faço beneficia também os outros. Acredito que se eu for santo, estou a ajudar a santificar os outros. E depois há o reverso da medalha. Acredito também que quando eu faço mal, não faço mal apenas a mim. Os outros também sofrem com isso. É isso que a Igreja quer dizer com essa expressão de comunhão dos santos. São Paulo utiliza uma imagem muito expressiva que nos ajuda a compreender. São Paulo diz que nós que somos cristãos, que acreditamos em Jesus Cristo, somos um corpo. Formamos um corpo. E um corpo tem muitos membros. Ora, o que é que acontece se algum dos membros estiver enfermo? É todo o corpo que sofre. Quem aqui nunca teve uma dor de dentes, levante o braço. Não estou a ver nenhum braço no ar. Estou a ver ali um no braço, uma pessoa feliz, nunca teve uma dor de dentes. O que é que acontece quando nos dói um dente? Um dente é uma coisinha tão pequena. E basta doer-nos um dente para nós estarmos mal. Nós podemos dizer, é apenas um dente. Sim, sim. Então ficamos muito bem dispostos quando nos dói um dente. Não, não ficamos. É todo o corpo que sofre. Somos nós que sofremos. Sofremos fisicamente e sofremos animicamente. Não podemos sentir-nos bem porque temos um dente que nos incomoda. Costuma-se dizer que o que define um hipocondríaco, uma pessoa que acha que está sempre à beira da morte, é quando encrava uma unha, acha que vai morrer. Mas a verdade é que quando temos alguma coisa, por pequena que seja, que nos incomoda, incomoda-nos de modo total. E essa é a imagem que São Paulo utiliza para dizer, nós somos um corpo.
Quando algum dos membros está bem, é o corpo que está bem. Mas se algum dos membros sofre, é todo o corpo que sofre. Dito de outra forma, quando eu faço alguma coisa bem, somos todos nós, igreja, que beneficiamos. Nós que somos cristãos, que beneficiamos desse bem que cada um de nós faz. Mas quando qualquer um de nós faz mal, somos também todos nós que ficamos empobrecidos. Esta é a imagem que São Paulo utiliza e que é muito expressiva disto que depois o Catecismo da Igreja Católica vai dizer com estas palavras: o mais insignificante dos nossos atos, se for realizado com amor, reverte em proveito de todos, numa solidariedade para com todos os homens e mulheres, que se funda nessa comunhão dos santos. E continua o Catecismo, pelo contrário, todo o pecado prejudica esta comunhão. A irmã Lúcia conhecia bem este texto de São Paulo. E por isso, mais tarde, reparem, a irmã Lúcia, quando escreveu o que eu vou ler, já era carmelita, portanto já era uma mulher adulta, já com uma longa vivência espiritual. Mas a verdade é que a irmã Lúcia escreveu o seguinte, como uma reflexão sua: como diz São Paulo, é preciso completar em nós o que falta à paixão de Cristo, pois somos membros do seu corpo. Ora, quando o membro do corpo sofre, todos os outros membros sofrem com ele. E quando o membro se sacrifica, todos os outros membros participam desse sacrifício. Se o membro estiver enfermo e o mal for grave, ainda que o mal esteja localizado só nesse membro, todo o corpo sofre e morre. O mesmo se passa na vida espiritual, diz a irmã Lúcia, e continua: todos nós, enfermos, todos temos o dever de, em união com a vítima inocente que é Cristo, nos sacrificarmos em reparação pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos irmãos, porque todos somos membros do único corpo que é Cristo. Portanto, diante do apelo de Nossa Senhora, rezai e fazei sacrifícios pelos pecadores, os pastorinhos aceitam fazer da sua vida essa ofrenda em favor dos outros. Isto é, eles não fazem grandes discursos sobre a comunhão dos santos, como eu estou a fazer. Não apresentam grandes teorias sobre o que é a comunhão dos santos. Eles vivem-na. Eles experimentam-na. Eles rezam pelos outros, sacrificam-se pelos outros, procuram o bem dos outros. Isto é, eles vivem a comunhão dos santos. É muito interessante a força que esta expressão conversão dos pecadores tem na mensagem de Fátima. Porquê? Porque aparece em muitos momentos, sobretudo na mensagem de Nossa Senhora, esta questão da conversão dos pecadores, que se vai entranhar de tal forma no íntimo dos pastorinhos que eles nunca esquecem, nunca deixam de ter presente o bem que podem fazer para ajudar outros que nem sequer conhecem e que nunca conhecerão, mas procuram o bem dos outros. Por isso é que eu digo, não faziam grandes teorias sobre o que era a comunhão dos santos, viviam-na de forma muito concreta. E entre os três pastorinhos, a mais pequena, Santa Jacinta, era aquela que, de forma mais exemplar, tinha isto presente na sua vida. Ela foi a que melhor encarnou esta dimensão, a tal ponto da Lúcia dizer que isto era o aspecto em que ela mais se distinguia do Francisco. Cito a irmã Lúcia nas memórias. Diz ela: enquanto a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter pecadores e livrar almas do inferno, o Francisco parecia só pensar em consolar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que lhe tinham parecido estarem muito tristes. Portanto, diz a Lúcia, de facto a Jacinta assumiu isto como a missão da sua vida. Tinha isto sempre presente. Enquanto o Francisco era um contemplativo, que desejava era estar a fazer companhia a Jesus escondido, contemplar Jesus Cristo, a Jacinta vivia permanentemente esta preocupação. Nós sabemos que o encontro com Deus, que é amor, desperta em nós o amor. E é isso que acontece nos pastorinhos e sobretudo em Santa Jacinta.
Ela experimentou a presença do amor de Deus na sua vida através da revelação do anjo e de Nossa Senhora. E por isso não podia deixar de transmitir este amor. Um grande santo, um grande místico, São João da Cruz, dizia que aos bem-aventurados, aos santos, não basta serem felizes sozinhos. Isto é, não basta saberem que vão para o céu. Eles querem levar os outros consigo. Isto dizia São João da Cruz. Reparem, Santa Jacinta dificilmente terá ouvido alguma vez falar de São João da Cruz. Não conhecia São João da Cruz, muito menos o que São João da Cruz escreveu. E, no entanto, há uma vez em que ela está a falar com a Lúcia e está um pouco triste. E a Lúcia diz, mas porquê é que estás triste? Tu tens todos os motivos para estar feliz. Nossa Senhora disse que vais para o céu. E qual é a resposta da Jacinta? Pois vou. Mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Este é o coração da Jacinta. Ela sabe que vai para o céu, mas não se conforma. Não se conforma porque sabe que há outras pessoas que podem não ir, que rejeitam Deus. E não pode passar indiferente a isso. É este o coração de Santa Jacinta. Mais tarde, já na sua velhice, a irmã Lúcia comenta esta atitude da Jacinta e diz que precisamente porque Deus é amor e porque só o amor nos pode unir a Deus, este amor não se contenta com ser feliz, quer levar o próximo a partilhar com ele a mesma felicidade. É muito elucidativo que quando os pastorinhos foram levados no dia 13 de agosto para Vila Nova de Orém, a Jacinta chorou muito nessa ocasião. Nós temos de ter presente que a Jacinta tinha 7 anos, uma criança muito nova. E quando se vê afastada da família, afastada dos pais, numa situação tão difícil e agreste, a Jacinta chora muito. E o Francisco e a Lúcia tentam consolá-la. E o interessante é que, nesse contexto, numa ocasião em que a tentam consolar, convidam-na para rezar e dizem, Jacinta, Nossa Senhora pediu que rezássemos e nos sacrificássemos pelos outros. Vamos oferecer isso, este sofrimento, a Deus como ela nos pediu. E olhem a resposta da Jacinta. A Lúcia conta, como a Santíssima Virgem nos tinha dito que oferecêssemos também as nossas orações e sacrifícios para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quisemos combinar, oferecer cada um pela sua intenção. Isto é, cada um deles escolhia qual era a intenção pela qual queria rezar e sacrificar-se. A Lúcia escolheu uma, o Francisco escolheu outra intenção, a Jacinta escolheu outra. Continua a Lúcia, um oferecia os seus sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores, outro pelo Santo Padre e outro em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Estas eram as 3 opções, as 3 intenções que eles podiam escolher. E dizem à Jacinta, e diz a Lúcia, feita esta combinação, eu disse à Jacinta que escolhesse qual a intenção pela qual queria oferecer os sacrifícios. E ela respondeu, eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas. É a Jacinta. Nunca pode ficar indiferente aos outros, ao bem dos outros, ao sofrimento dos outros. E é isto que nós aprendemos com ela, esta preocupação que não é apenas pela nossa conversão, que também devemos ter, mas do bem que fazermos, poder contribuir para o bem dos outros, para a conversão dos outros. E por isso nos vem à mente essa oração com que iniciámos este momento, ó Jesus, é por vosso amor, mas vem à mente também aquela outra oração que Nossa Senhora ensina no mês de julho e que nós rezamos e repetimos sempre que rezamos o terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Oração e sacrifício pelos pecadores. Bom, muito mais haveria a dizer, mas o tempo é um bem escasso e o tempo vai passando. Poderíamos também referir o quanto esta aparição de forma indireta nos fala da santidade e do convite à santidade,
da mensagem de Fátima como desafio a sermos santos, mas eu gostaria de olhar para algo que vem explicitado, isto é, se por um lado há toda esta dimensão dos sacrifícios e da oração pelos pecadores, por outro lado aparece nesta aparição o desafio concreto a rezarmos. Rezai, rezai muito. É o apelo de Nossa Senhora. E reparem, um apelo que recorda o que disse o anjo na segunda aparição. Recordam-se? A segunda aparição deve ter sido por esta altura do ano, no verão. Nós não sabemos a data. Sabemos que foi no verão. E por isso os pastorinhos tinham ido passar a hora de maior calor a casa e estavam junto do poço, atrás da casa dos pais da Lúcia. E quando o anjo aparece, o que é que lhes diz? Que fazeis? Orai, orai muito. Reparem, é o pedido que um ano depois Nossa Senhora fará nesta aparição de agosto. Rezai, rezai muito. A oração é parte integrante da mensagem de Fátima. Está no coração da mensagem de Fátima. E se eu sublinho este aspecto, e precisamente na aparição do mês de agosto, não é de forma inocente. Isto é, este é, por excelência, o período de férias para muita gente. E nós, cristãos, corremos sempre um risco. Achamos que as férias é fazer férias daquilo que é a nossa vida habitual, até de Deus. E muitas vezes as férias são também férias de oração. Ora, as férias não são um momento para interrompermos a nossa relação com Deus. Deus também não vai de férias em relação a nós, felizmente. Felizmente. Ele acompanha-nos sempre. E por isso também este tempo é tempo de oração intensa, de cultivarmos a nossa relação com Deus. É interessante que, logo na primeira aparição, Nossa Senhora diz para os pastorinhos rezarem o terço todos os dias e rezarem pela paz. Em junho, repete o pedido para que rezem o terço todos os dias. Em julho, a mesma coisa. E em agosto, de novo. O primeiro pedido de Nossa Senhora nesta aparição de agosto, ainda antes destas palavras, rezai, rezai muito, é rezem o terço todos os dias. A oração. A oração como parte integrante da mensagem de Nossa Senhora neste lugar. Aliás, ela é a mestra da oração. Nós aprendemos a rezar com Nossa Senhora. Basta ver o que os evangelhos nos dizem dela. Dizem-nos que ela rezava os acontecimentos e palavras, guardando-os no seu coração, meditando-os. Dizem-nos que ela fazia da sua vida uma oração de louvor e de ação de graças a Deus, como no Magnificat, na visitação, mas também que intercedia, como em Caná. Os evangelhos mostram-nos Maria sozinha em oração, mas também, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, reunida com os apóstolos em oração no início da vida da Igreja. Ela é a mestra que nos ensina a rezar, que ensinou os pastorinhos e que nos ensina também a rezar a nós. E o Papa Bento XVI, ao comentar precisamente a mensagem de Fátima e a terceira parte do segredo, dizia-nos que Fátima nos chama a atenção para a importância da oração na nossa vida e para a força da oração. Nós às vezes temos pouco presente esta força da oração. Dizia o Papa Bento XVI, são palavras dele, a fé e a oração são forças que podem influenciar o rumo da história. A oração é mais forte que as balas e a fé é mais poderosa que os exércitos. E estas palavras são palavras que devemos trazer muitas vezes à mente nestes tempos conturbados que vivemos, nestes tempos de guerra. A oração é mais forte que as balas, a fé é mais poderosa que os exércitos. É por isso que rezamos pela paz. É por isso que acreditamos que essa oração não é em vão, porque sabemos que, de facto, o Senhor não deixa de nos acompanhar e de escutar a nossa oração. Vamos preparar-nos para acolher o Senhor que quis ficar no meio de nós, o Jesus escondido, como diziam os apóstolos. Vamos preparar-nos para o acolher e para o adorar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor em silêncio. À imagem dos pastorinhos de Fátima, disponhamos-nos a adorar o Senhor, presente na Eucaristia, o Jesus escondido, e manifestemos-lhe o nosso louvor e gratidão pela sua presença no meio de nós. Neste tempo de oração e adoração, cada um procure estar como entender ser melhor para rezar, de pé ou sentado. Hoje meditamos o quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma. Mistério que celebraremos festivamente em meados deste mês. Este mistério não é relatado nos textos bíblicos de forma direta, mas pode ser iluminado por muitos textos da Sagrada Escritura. Escolhemos o breve texto da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. São Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo. Com o mistério da Assunção, realizam-se em Maria os efeitos salvíficos da ressurreição de Jesus. Isto é, falar da Assunção é falar desse mistério da ressurreição experimentado já por Maria. Ela participa de modo especial da ressurreição e glorificação de Jesus. Vive aquilo que nós esperamos no final dos tempos. Já vive aquilo que proclamamos no credo. Espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Esta verdade da Assunção, definida pelo Papa Pio XII, foi reafirmada pelo Concílio Vaticano II, que exprime a fé da Igreja nestes termos: a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da sua vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma. Em Maria, temos a imagem do que nos espera, do horizonte de esperança que anima a nossa vida, pois também nós ressuscitamos com Cristo pelo batismo e haveremos de ressuscitar para a vida eterna. Agora, diante do Senhor Jesus, presente na Eucaristia, agradeçamos-lhe o dom da sua Mãe, que no céu intercede continuamente por nós. Confiemos as nossas esperanças, os nossos anseios, os nossos projetos.
São Paulo diz-nos que Jesus Cristo, desde a sua gloriosa ascensão, se encontra no céu, sentado à direita de Deus, e para aí nos atrai continuamente. Desde a sua assunção, aí se encontra também Maria, atraída, chamada pelo seu Filho Jesus. A glorificação de Jesus à direita de Deus diz-nos que Ele não está ausente, mas presente no meio de nós de outra forma, de um modo novo. Foi isso que Ele nos prometeu: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até ao fim dos tempos. Junto dele encontra-se Maria, sua e nossa mãe, que continuamente nos conduz para Ele e nos ensina a reconhecer esta presença no meio de nós. Nos pastorinhos de Fátima, nós encontramos o testemunho deste encontro com o Senhor vivo nas suas vidas. Encontramos o desejo de estar com Ele, de experimentar a sua presença, de modo muito especial na Eucaristia, a presença do Jesus escondido. Conduzidos pela mão de Maria, glorificada junto do seu Filho, os pastorinhos, na sua simplicidade de crianças, dão-nos o exemplo da consciência desta presença de Jesus nas suas vidas. Contemplemos a presença de Jesus na Eucaristia e agradeçamos-lhe este grande dom de o sabermos no meio de nós.
São Paulo exorta-nos: aspirai às coisas do alto, afeiçoai-vos às coisas do alto, não às da terra. Este mistério da Assunção de Nossa Senhora ao céu recorda-nos que, vivendo no mundo, esta não é a nossa pátria definitiva. A Assunção mostra-nos que a nossa vida se projeta para a eternidade. Contemplar a Assunção de Nossa Senhora ajuda-nos a conhecer a grandeza da nossa vocação. Estamos destinados à plenitude da vida. Estamos destinados à ressurreição. Dizia o Papa Bento XVI: ao contemplarmos a Virgem Maria, recebemos a graça de poder ver em profundidade também a nossa vida. Sim, porque inclusive é a nossa existência cotidiana, com os seus problemas e as suas esperanças, recebe luz da Mãe de Deus, do seu percurso espiritual, do seu destino de glória. Um caminho e uma meta que podem e devem tornar-se, de certo modo, o nosso próprio caminho, a nossa própria meta. Depois das aparições, os pastorinhos viveram totalmente voltados para o alto, para o céu, ensinando-nos a aspirar a estar junto de Nossa Senhora no louvor perene da Santíssima Trindade. Aqui, agora, diante do Senhor Jesus, presente na Eucaristia, peçamos-lhe a graça de não limitarmos os nossos horizontes a este mundo. E porque não temos aqui morada permanente, peçamos-lhe que nos ajude a nunca afastarmos o nosso olhar e o nosso coração dele.
São Paulo exorta-nos: afeiçoai-vos às coisas do alto, não às da terra. Afeiçoar-se às coisas do alto é também afeiçoar-se a Maria, que se encontra no céu, a interceder por nós. Afeiçoar-se às coisas do alto é amar Maria e confiar na força da sua intercessão. Nossa mãe, intercessora junto de Jesus, ela conhece as nossas dificuldades e preocupações, conhece as nossas tristezas e receios e vem em nosso auxílio. Por esse motivo, lhe dirigimos as nossas súplicas, cheios de confiança na sua intercessão materna em nosso favor. Aqui e agora, peçamos ao Senhor Jesus, presente na Eucaristia, por intercessão de Maria, que seja nosso amparo e força. Peçamos-lhe também por todos aqueles que sofrem ou que estão desesperados, para que encontrem auxílio, esperança e refúgio no coração materno de Maria. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Sacramento,
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deixo desde já o convite para a vivência do primeiro sábado no próximo mês de setembro, no dia 6 de setembro. Desejo-vos um bom regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.